Olá, bom dia. Estamos aqui iniciando mais uma live, mais um cafezinho. Pegue aí a sua xícara de café, enquanto eu convido as meninas para tomar um café com a gente. Mais uma conversa bem agradável que nós vamos ter hoje. Parece, vou acabar de chamar aqui. Bom dia, todo mundo. Ixi, tá escuro, né? Tô Bom escura? dia. Não tá escuro, não. Então tá Para mim bom, não tá, não. ótimo. Bom dia, meninas. Bom Bom Como dia, vocês todo mundo, dia. estão? beleza? Oh, legal, bom dia, Tô bom com o dia. Bom cafezinho, dia. o copinho de café na mão, chimarrão aí. Ó, Vamos meu começar muito cheiro. bem. Vamos começar. Suco verde. Vamos começar. Suco verde. Ai, Toma amiga do café, suco não verde. gosto. Ai, que delícia, gente. Que bom, Coisa tá? boa. Então, sejam muito bem-vindas. É uma delícia estar de novo com vocês aqui, começar esta sexta-feira, conversando, trocando experiências e ideias. Que delícia, não é mesmo? É, E hoje, Com certeza. hoje nós optamos, né, escolhemos falar sobre a questão da ansiedade, né? É, Eu trouxe aqui um trechinho da carta, eu não sei se ele cabe muito bem, mas eu vou ler um pedacinho aqui, aí vocês falam se cabe ou não cabe, que a gente vai construindo aí o nosso pensamento a respeito, tá bom? ó, Tá bem. Ter tudo. Talvez a maior armadilha de todos os tempos para as mulheres tenha sido a criação dessa expressão. Essas duas palavras pretendem ser estimulantes, mas, na verdade, deixam todas nós com a sensação de ter falhado. Eu pensei um pouco nisso, nessa questão dessa ansiedade, né? Porque sendo essa necessidade da gente querer ter tudo, da gente querer sempre é, ser. Porque, na minha visão, né, a ansiedade é a gente pensar lá para frente, né? Então, eu trouxe essa fase, ela me remeteu da sensação que às vezes eu tenho de querer é, atingir determinado patamar, né, ter tudo, ser tudo, já lá no patamar alto dentro da minha perspectiva, sem pensar na trajetória, sem pensar que Uhum. para chegar lá existe uma trajetória. Então, ter esse pensamento do lá já pronto, já construído, e o fato de pensar isso lá na frente, no pronto, no construído, me tira, pronto, eu às vou chegar lá. vezes, da realidade de que para chegar lá são pequenos passinhos. E às vezes não encarar esses pequenos passinhos como um avanço, porque dentro da minha perspectiva, esses pequenos passinhos estão muito longe daquilo do que eu pensei, né? Do que eu almejei e tal. É por isso que eu trouxe esse termo. Não sei se faz sentido para vocês, como que é, ou se eu estou viajando, que às vezes eu viajo, né? Então, É, é isso mesmo. Deixa eu eu acho Eu que assim, eu acho fazer que um pouquinho o que eu estava pensando, assim, que a ansiedade é uma inquietação, né, que a gente sente quando a gente quer alguma coisa. Eu acho que é um. Tô tentando dar uma pincelada aqui do que essa inquietação, né? Que a gente fica se cobrando alguma coisa, não é? Que gera uma ansiedade porque a gente fica se cobrando alguma coisa que a gente acha que não está bom. Então a gente Uhum. tá. Vocês concordam com esse pano de fundo para a gente pensar um pouco nisso que a ótimo, trouxe ótimo. e para a gente partindo disso, quer dizer que é um desconforto que está o tempo inteiro presente, que traz tranquilidade para a gente poder viver cada coisa a seu momento. Tá bom assim? uhum, Uhum. Eu acho que é Sabe? assim, olha, eu acho que esse tema. Ai, Lu, desculpa. Não, pode Eu falar. sempre
sempre atropelando alguém aqui. Bom dia, gente. Bom dia a todos enfim, ai, que delícia estar aqui, que delícia que vocês estão aqui, que delícia que essa galera. A Kátia está sempre aqui, né? Que delícia, Kátia. Você sabe que esse tema porque o que a ansiedade tira? A ansiedade da gente tira o nosso momento, tira o nosso momento presente, nos deixa muito angustiada, muitas vezes, nos traz coisas assim, não nutre algumas coisas que nós poderíamos, na verdade, estar produzindo naquele momento. Vou dar um exemplo até que aconteceu agora de manhã. Eu estava aqui fazendo umas coisas da faculdade, também, enfim, respondendo ali grupos e estudando umas coisas. E aí eu falei assim, nossa, minha casa está toda desorganizada, meu Deus do céu. Agora de manhã eu precisava fazer algumas outras coisas, eu precisava disso, precisava daquilo. E na hora eu comecei a pensar, eu coloquei tempo, uma ansiedade. O que a ansiedade nos tira? Vou entrar numa live daqui a pouco falando sobre isso. E olha só a ansiedade aqui, de alguns minutos, já está fazendo comigo. Me tirando o foco de que, poxa, uma sexta-feira ensolarada, gostosa. Eu marquei um tempo para mim hoje de manhã, que meu aniversário foi na quarta-feira, mas hoje que eu vou me presentear, que eu consegui tirar um tempinho na agenda. Daqui a pouco eu vou fazer umas coisas para mim, eu vou sair sozinha. E eu tô aqui pensando, preocupada na casa, que está desorganizada. Nas coisas, eu quis adiantar umas coisas da faculdade para eu poder ter esse tempo comigo daqui a pouco. Eu falei assim, eu não dormi direito. Só deixa eu dar Você falou a sociedade que ela te trouxe a possibilidade de você pensar isso que você pensou. Eu acho que a gente tem que muitas vezes olhar a ansiedade como se fosse um alerta, sabe? Como se, opa, o que está acontecendo com esse negócio aí? Vamos pensar, entendeu? É exatamente isso. Eu acho que a ansiedade nos tira o nosso lugar do aqui e agora, o nosso momento presente. Então, assim, eu já estava pensando, Miriam, em desmarcar. Falei, não, acho que eu vou deixar isso para quando eu estiver mais organizada. Sim, mas Eu nunca estou organizada. Eu nunca estou organizada. Eu nunca estou satisfeita com o que eu consigo organizar também. Então, assim, para quê? Eu fico pensando assim, que a ansiedade, ela nos tira muitas vezes o momento que a gente quer viver, as coisas que a gente quer produzir para nós. A ansiedade nos tira um momento que meu filho falou assim, em filme novo, né? Que estava lá abrindo a Netflix para ele, ele falou assim, olha mãe, filme novo. Aí ele falou, vamos assistir? Eu falei assim, Mu, vamos arrumar um horário na sexta. Aí ele falou, sexta é dia de família. Eu falei assim, meu Deus, ele já colocou que é dia de família na sexta, agora eu preciso produzir dia de família. Porque sexta-feira passada a gente teve, ele queria assistir um filme novo e agora ele já colocou na agenda dele que ele tem que assistir filme novo com família de sexta-feira. E eu falei, ai, Jesus amado. Então, eu falei, o que eu quero dizer muitas vezes, o que a ansiedade nos tira a visão daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos fazer. Porque, como a Nívia trouxe, a gente fica olhando para um futuro tão emergente, a gente quer viver a emergência do futuro. Mas só que a gente perde viver o presente por conta disso. Porque a gente se atrapalha e se confunde muitas vezes com o que nós estamos buscando, mas só que o que nós estamos buscando está no momento presente. E a gente quer tanto olhar para o futuro, organizar para o futuro, que a gente deixa de viver o momento presente que a gente está ali. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a visão maior, eu acredito que é essa, né? Eu muitas vezes me pego olhando muito mais para o futuro, para as coisas que eu quero construir,
e esqueço que eu estou construindo o meu futuro no momento presente. Então, no momento que eu estou aqui agora. Então, assim, se eu desmarcar, por exemplo, o momento que marquei para mim hoje, pela manhã, depois eu marquei na minha agenda 1h30 começar a limpar a casa. Já estava querendo deixar de viver isso para poder adiantar a casa antes, para depois ver se eu tenho tempo para mim. Entende? Assim, eu acho que é umas coisas assim, até como você trouxe, né, Miriam? Vamos olhar um pouquinho para a nossa cidade. O que a gente está pensando na nossa cidade? O que a gente está buscando viver, né, na verdade? Será que se a gente parar para pensar na onde nós estamos ansiosos, será que a gente não vai buscar a resposta de viver esse aqui agora? Então, Não sei. acho que a ansiedade, desculpa, Lu, porque você não nem abriu a boca, mas a ansiedade, ela é como uma febre, sabe? Então, quando uma criança está com febre, sabe que é sinal que alguma coisa não está bem, né? É um alarme. A ansiedade é um alarme. Ela é um alarme. Opa, né? Tem aquela coisa de conforto. Agora, tem uma ansiedade boa também. Eu me lembro quando eu prestei vestibular para psicologia. O que deu? Mas eu precisava ver, né? Que eu tinha entrado. Tão ansiosa, sabe aquela... Mas era uma ansiedade boa, né? Eu fiquei muito ansiosa. Entende? Quer dizer, tem várias coisas, vários tipos de ansiedade, né? Então, muitas vezes tem essa ansiedade que você está falando te mobilizou a você corrigir a rota e pensar, não, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu prometi para mim, de ter umas horas só para mim, e deixar a casa para daqui a pouco. A casa não vai cair porque tem pó, ou porque está bagunçado, sei lá o quê. Eu vou manter a minha proposta. Porque senão você ia parar, e assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer tudo, eu vou deixar isso da vida. Exatamente. Eu só acordei às 5 da manhã para adiantar alguma coisa. A situação da pessoa. Portanto, fazer o que você se propôs fazer. Exato. Né? Exatamente. A Lu agora não abriu a boca ainda, Nívia, calma. Vou esperar. Mas eu tô aqui só pensando, porque assim, ó, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Acho que dá pra até ver, só que eu não consigo parar e focar numa coisa só. Acho que quando eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu faço melhor que quando eu tiver que parar pra fazer uma só, sabe? Então eu sou muito ansiosa. Mas eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. Nunca tinha tido, assim. Só que essa semana foi bem puxada porque eu tive 2 crises bem fortes, assim, de ansiedade durante a noite, que parecia que eu ia morrer, e eu tava com aquela palpitação que parecia que meu coração ia sair pela boca, e eu pensando assim, eu não quero fechar meus olhos, porque se eu fechar meus olhos eu vou morrer, ninguém vai ver que eu morri, sabe? E eu tentando entender o porquê que eu tava sentindo aquilo, porque não tinha acontecido nada, assim, que tivesse me tirado do prumo. Eu pensei assim, pra te ter uma crise, assim, tem que ter alguma coisa muito grave que aconteceu, sei lá, né? Porque eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. E na semana passada, na semana que eu faltei na live, que eu fui no médico, o médico percebeu, acho que isso, que tanto que ele me deu um remédio pra mim tomar. Só que eu digo, eu não vou tomar remédio. Não vou tomar remédio, porque eu não posso aceitar que eu tenho que tomar um remédio pra mim poder ficar mais tranquila, sabe? Ansiosa. Eu pensei, meu Deus, como que eu vou ter que tomar um remédio? E eu uso muito óleo essencial, eu faço meditação, só que eu tô com as minhas meditações atrasadas. Eu pensei assim, não, é isso que tá me desfocando e me dando muita crise de ansiedade, porque eu não tinha isso. Né? Então, o quanto é importante, eu acho que a gente também parar e perceber o momento que a gente está vivendo. Como eu tenho estou com muitas demandas realmente que eu nunca tive, né? Isso está começando a me afetar o meu emocional. Eu pensei cá comigo, né? Eu tentando entender o que é que estava acontecendo. Porque nunca eu tive uma crise assim. E aquilo foi tão forte que eu tinha ponto. Eu pensei assim, vou acordar meu marido, vou pedir para ele me levar no médico, porque eu acho que eu vou morrer, sabe? E foram 2 vezes que eu senti isso. Mas aí daí eu fui me acalmando, respirando, controlei a respiração. Aquilo, peguei no sono, dormi. No outro dia amanheci bem tranquila, assim, passei o dia bem, mas depois do outro dia da noite deu a mesma coisa, sabe? Eu digo, meu Deus, e agora? Eu vou ter que ir no médico consultar de novo, vou ter que tomar o remédio. Eu disse, vou ter que tomar o remédio que o médico me deu, sabe? E aí eu pensei, será que tomo, será que não tomo? Eu não comprei ainda o remédio, tô ali com a receita pra comprar. Eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou tomar? Será que eu não vou tomar? E agora? Como é que eu vou conseguir entender isso que tá acontecendo comigo? Mas aí ontem, quando você colocou o tema
na quarta, acho que você colocou o tema, eu digo, vou dar uma pesquisada sobre esse negócio aí, porque eu tô precisada de aprender sobre a ansiedade, porque eu sou muito ansiosa e quero que as coisas se resolvam logo, eu não tenho muita paciência de ficar esperando, porque às vezes parece que tá tão demorado para resolver, e quando eu pego uma situação mais no trabalho também, que eu vejo que já tá tempo tentando resolver aquilo e ninguém fez nada, eu quero que resolva logo, sabe? Eu quero que alguém tenha alguma atitude que consiga resolver, então eu vou aqui, eu vou ali, eu tento buscar. E isso estava me deixando muito ansiosa. Aí eu comecei digo, não, calma, cada coisa tem o seu tempo, eu tenho que ir no meu tempo também, não adianta eu querer botar a carroça na frente dos bois, como dizia minha mãe, né? E porque eu sou uma só. Então, se eu conseguir resolver de um num dia, eu passo o outro pro próximo dia. Então, tem que ser as coisas de pouquinho, né? E às vezes a gente tenta resolver muitas coisas ao mesmo tempo e esquece de olhar pra gente também, né? Esquece, nem ela diz, a gente esquece de ter o nosso tempo e o nosso momento. E esse tempo que a gente tem que ter para nós, que é onde a gente vai poder fazer a nossa meditação, poder fazer a nossa respiração, né? Controlar as nossas emoções, entender as nossas emoções, do porquê que tá passando por aquele momento. Eu acredito que isso vai fazer com que a gente consiga também perceber e tentar organizar de melhor forma para a gente não ter mais essas crises de ansiedade, né? Porque isso, eu acredito assim, eu me senti muito mal quando eu tive essas crises de ansiedade. Porque eu nunca tinha sentido isso, Horrível. sabe? E a noite passada, eu percebi que o meu marido teve uma crise de ansiedade porque ele acordou na meia da noite e ele não conseguia dormir. Sabe? E eu digo, meu Deus, eu acho que Deus ainda espelhei. Eu acho que eu vou pegar o meu remédio e vou comprar hoje. E vou tomar. Eu e vamos tomar você, porque a gente vai organizar o negócio. Porque às vezes acontece isso, gente, tanto que a gente é acostumada, que eu sempre fui uma pessoa que resolvi muita coisa, não minha até, mais para os outros do que para mim, sabe? Então eu sempre estava resolvendo uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa ali. E deu aquele tempo que eu fiz a minha mudança pra cá, que eu consegui parar e me organizar e estacionar. E agora eu tô de novo nesse ritmo de ter que fazer. E acabou que eu acredito que me deu essa crise de ansiedade, então, né? Mas que é importante, como vocês colocaram, né? A gente tem que ter... Não é que tem que estar tudo perfeito, tudo certinho nos lugares. E isso, às vezes, nos prejudica muito de querer que esteja dessa forma, né? Fala, Lívia. Quando eu fiz o curso de PNL, ele trouxe para mim um conceito da ansiedade que eu gostei demais, né? Que traz essa questão da ansiedade, porque a gente está trazendo esse aspecto mais prejudicial da ansiedade, né? Mas tem um outro lado, né? Oi? Tá travando? Programação neurolinguística. Sim. Desculpa, programação neurolinguística. E aí ela trazia que, por exemplo, a ansiedade é essa característica de pensar no futuro, né? Então, eu achei curioso que ela falou que os índios, por exemplo, eles não têm essa habilidade tão eminente, tão... Tanto é que quando a gente fala da forma que os índios falam, a gente não usa o verbo nem no passado e nem no futuro. Você sempre usa no presente, né? Então, eu lembro da música da Xuxa, né? Índio fazer barulho, índio tecer orgulho. Então, nem usam isso porque eles vivem muito do presente. E ela contou uma situação que eu achei muito curiosa, de um pesquisador que foi numa dessas tribos, é uma tribo da Amazônia, não lembro o nome, e lá eles só vivem o presente, não tem essa questão da ansiedade, né? E aí ele foi lá e viu as mulheres fazendo jarros e gostou e quis aprender a fazer os jarros. Então ele ia lá e fazia o jarro, e aprendendo. Aí deixava lá. No outro dia as crianças iam e quebravam o jarro. Aí ele achava estranho. Aí no outro dia ele voltou lá, fazia o jarro. Aí no outro dia as crianças lá quebravam o jarro. Ele começando, gente, cadê a mãe dessas crianças, né? Pelo amor de Deus. E aí, depois da quarta ou quinta vez, ele foi lá conversar com as mães e falar, olha, o que está acontecendo com seus filhos? Eles estão quebrando os jarros. E aí as mães não estavam compreendendo do que ele estava falando. E as mães falaram assim, mas o que você está falando? Você gosta de fazer os jarros, meus filhos gostam de quebrar os jarros. E aí, porque eles ficam única e exclusivamente. E eu achei isso
tão curioso, ficou na minha cabeça tão forte essa questão, né? E aí ele me trouxe a importância da gente. Que bom que a gente tem a ansiedade, né? Que bom que a gente tem essa capacidade de pensar no futuro. Porque aí me lembrou muito, sabe, Ana Paula, que você acabou de falar, né? Você usou essa nossa capacidade dentro desse conceito da ansiedade para se planejar, para poder conseguir fazer as coisas que você queria. Então, você também, por outro lado, usou a ansiedade para acordar mais cedo, para se programar, para você conseguir no futuro ter esse momento que é importante para você. Então, isso para mim fez uma grande diferença, sabe? Essa história fez uma grande diferença na forma que eu vi a ansiedade. E agora eu vejo ela com um potencial tão grande para a gente conseguir se organizar no nosso dia a dia, né? Agora, Eu senti isso também. A Luciane Eu acho eu acho que é um outro grau de ansiedade que gera muito sofrimento. Sim. Muito sofrimento. Nós estamos falando dos extremos, né? Não, mas eu percebi nesse... e agora que a Nive falou... Não de um... Mas Isso, mas eu consegui perceber também, agora você falando, né? Foi isso, que eu precisava organizar mais a minha... Quem sabe se eu organizasse mais a minha rotina ali e colocasse mais, tipo, fazer uma agenda com tudo direitinho escrito ali, eu não teria mais essas crises assim de ansiedade tão grave. Eu conseguiria, né, organizar tudo ali, colocar no papel e como a Nive falou assim... viver ali o presente, viver aquilo ali. Se não deu para mim fazer aquilo ali hoje, então eu faço amanhã. Não precisa eu sofrer tanto a ponto de ter uma crise de ansiedade, né? Você deu conta dessa crise. Eu acho que você tem que pensar também que você deu conta dessa crise. Você teve a crise, é horrível, e você conseguiu dar conta dela. Verdade. Pode esquecer isso, que não foi só o de fora. Você conseguiu dar conta dela. Você não conseguiu dar conta, remédio, sei lá o que você vai fazer. Mas acho que você tem que ter presente que você conseguiu dar conta. A Ana, de um jeito, ela conseguiu dar conta. Ela parou e pensou, eu vou arrumar meu tempo e não vou deixar essa coisa me possuir. Me tomar. Era isso que eu pensava. Eu acho que a gente está no mundo, né? Que na verdade a gente está no mundo bunny. Esse mundo bunny é um mundo da ansiedade, né? É um mundo de busca de respostas e um momento de conflito. Isso dentro do empreendedorismo, eles estudam muito os momentos dos seres humanos para poder realmente avançar. Então, existe esse mundo que a gente estava no mundo VUCA até agora há pouco, e ele avançou muito rápido e já entramos no mundo bunny. E esse mundo bunny é um momento da ansiedade em que a gente vive em busca de resposta. Eu acho que o tempo inteiro a gente está querendo respostas e realizar, sabe? A Nívia, ela fez uma agenda, um cronograma esses dias, e eu fiquei tão surpreendida com a forma e a visão que ela lidar com os compromissos. Eu tenho um prazo, eu vou me dedicar a isso. Eu falei assim, gente, fora da caixa isso, para mim. Isso é um ser humano. Isso é um ser humano evoluído no, sei lá eu, em qual grau da evolução humana. É uma coisa que eu mandei na mensagem para ela, eu falei assim, minha filha, eu vou dar minha agenda e você traz ela para mim depois. E aí eu vou realizando. Porque, assim, é uma coisa fora da caixa. Né? Não, nem vamos comentar sobre isso, né, Lu? Porque, assim... e aí, foi aí que eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, o que a ansiedade tira da gente? Tira da gente se concentrar no momento para a gente realizar o que precisa, saber o que é importante, construir, assim, quando ela fala que ela está deixando algo muito precioso, porque ela entende que a preciosidade dela é viver o momento com o filho. Então eu fico pensando, calculando, né? Claro que para mim, cada um tem os seus valores, cada um tem a sua forma, mas foi nesses momentos que eu fiquei pensando, a ansiedade tira da gente até mesmo os valores que a gente quer viver.
os valores que a gente acha que é importante. A gente começa, os valores que a gente acha que é importante, a gente até se desconecta dele para viver um valor mundial desse mundo bunny, vamos dizer assim. Porque a gente, eu acho que esse momento em que a gente tá conduzindo, por exemplo, a nossa maternidade, a gente usa a nossa maternidade para um resultado o tempo inteiro. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas eu acho que é isso. A gente transforma a nossa maternidade em resultado, a gente transforma os nossos projetos em resultado, tudo pensando lá no que vai acontecer no futuro. E aí a gente perde, muitas vezes, a noção do tempo. Aí a gente fala assim, nossa, já acabou a semana. Nossa, meu dia já acabou e eu não fiz nada. Então, assim, a produção que a gente está buscando, ela está localizada exatamente aonde, né? Ela está focada exatamente no quê? Eu queria trazer essa mensagem, sabe? Aonde é que a gente está focando a nossa vida de verdade? Onde é que a gente está focando os nossos valores? É só em realizar? Parece que é como disse a Lu agora há pouco, né? Ela teve uma crise de ansiedade porque ela acha que não realizou durante o dia dela. Então, assim, porque o dia passou muito rápido, que ela precisava de 3 dias em um para poder realizar tudo. Quer dizer, aonde que a gente está situando tudo isso, né? A gente está perdendo um pouco da nossa concepção humana para realizar, para fazer. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. Eu não estou magoada com nada, não. Eu não estou não tô assim. Eu tô só. Eu acho que é só uma reflexão da maternidade que a gente está buscando, né? Eu estou trabalhando hoje em umas escolas, na escola, e parei para pensar nisso, né? Ali, tantas crianças, o reflexo ali daqueles pré-adolescentes, daquelas crianças que estão ali, é reflexo da nossa ansiedade. Não, eu se observar, falei, não tem outra coisa a não ser pensar que as crianças que estão ali é reflexo da maternidade ansiosa. Os pais separados, a maioria ali, os pais são separados, as crianças estão vivendo na casa do pai, estão vivendo uma semana com o pai, uma semana com a mãe, outros durante a semana com os pais, com a mãe, no final de semana com os pais, e virou uma bagunça, porque os pais estão tão ansiosos e buscando algo, a gente não sabe o quê, e não sabe nem onde está tudo isso, que a gente se perdeu na maternidade, a gente se perdeu nos valores, né? E quando eu vi o cronograma da Nívia e o foco dela de viver, não, eu preciso viver esse momento presente com meus filhos, isso me trouxe uma reflexão muito grande. Não é que eu não vivo meus momentos com os meus filhos, eu vivo, eu busco ali, eu tenho uma rotina muito, muito, muito grande, assim, minha rotina é muito hoje mais leve, eu consigo conceituar a minha rotina, eu não consigo trazer como consequência ou como a causa, né? Por causa hoje minha rotina é isso. Não, hoje, assim, graças a Deus eu consegui sobreviver, como disse a Miriam, sobre isso, eu consigo entender melhor isso, né? Não é a causa não é as consequências de um monte de coisa, mas sim ela hoje de uma forma melhor. Mas eu acho que é Sim. isso, eu acho que a gente podia deixar essa mensagem hoje aqui, né? O que a sua ansiedade está tirando, né? O que a ansiedade nos tira? Aonde que a ansiedade no estado de pânico que a gente não realizou? No esquecimento de que ao invés de estar vivendo aquele momento presente, eu vou limpar a casa, eu vou deixar de... Entende, assim? A gente deixou algumas coisas. Às vezes a gente come em frente ao computador, em frente a uma televisão.
a gente come correndo atrás do filho na casa. Ou então a gente nem come, porque não vou comer porque tenho tanta coisa para fazer, parar de comer é o supérfluo. Então, Tu sabe, Ana, deixa eu só aproveitar o gancho da Ana, que me veio na cabeça agora, assim. E essa ansiedade, para nós que trabalhamos com mães atípicas, né? Ela é uma ansiedade que ela é diária, ela é uma ansiedade que ela toma conta e muitas vezes elas não conseguem dar conta do que é aquele sentimento. Porque ontem foi um dia que eu fiz a Família na Pai, que é um dia que eu amo de fazer, que é onde eu faço um encontro com as mães e com os pais e com os responsáveis. E justamente eu sempre tento passar isso para eles, né? De a gente entender a ansiedade que a gente está sentindo, que ela faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Não tem como. Tanto a ansiedade boa quanto a ansiedade ruim, ela faz parte do dia a dia. Então, é justamente isso que eu passei para eles, né? Vamos tentar, a ansiedade deles eu percebo que é aquela ansiedade de dar conta de tudo. Né? De ter que fazer dar certo. Então, que nem eu falei para eles ontem, vamos tentar deixar essa ansiedade de ter que dar certo e vamos tentar fazer com que essa ansiedade se torne num momento prazeroso. Hoje eu sei que eu não dei conta de arrumar a minha casa, mas hoje eu vou tirar o meu momento com o meu filho, os 15 minutos que seja, e eu vou aproveitar com ele. E depois, né, vai ser a ansiedade de fazer isso agora e depois eu vou fazer a outra. Então vamos tentar substituir uma coisa, vamos tentar substituir a ansiedade ruim, né, por uma ansiedade boa. Vamos tentar fazer dessa forma, né? Só que daí eu fico pensando assim, às vezes é tão fácil, parece ser mais fácil a gente direcionar a outra pessoa, né, de como fazer. Mas e por que quando é com a gente não consegue fazer esse negócio funcionar, né? Eu acho que existe uma necessidade aí. Qual é a necessidade, por exemplo, assim, qual é a necessidade de eu parar tudo e organizar minha casa? É porque se eu tenho uma necessidade muito forte de ver a casa organizada, parece que eu vou funcionar. Parece que se eu ver minha casa organizada, parece que eu dei conta. Isso. Sabe o que é curioso? Aí, eu dei conta do quê? Por exemplo, só da casa. Eu, por exemplo, quando eu vejo a minha casa mais bagunçada, eu falo, nossa, essa casa tem vida. Olha aí. Nossa, essa casa tem muita vida. E eu aprendi isso, sabe? E eu penso isso mesmo. Nossa, que delícia, essa casa tem a cozinha tá bagunçada, nossa, que delícia, essa casa tem alimento, a gente consegue fazer comida juntos e tal. Vai ter um momento que eu vou arrumar isso, né? Mas eu penso assim, sabe? E só um pouquinho aí, igual, por exemplo, quando você falou que eu parei para poder fazer o cronograma, foi porque no dia anterior eu descobri que eu não tinha tido tempo para minha filha. Eu falei, não é isso que eu quero, estou precisando me organizar. Quando eu cheguei no fim do dia, eu falei, gente, olha só, eu não tive 10 minutos com a minha filha hoje. Não, eu até dei uma surtadinha aí no grupo, né? Vamos diminuir lá, vamos não sei o quê. Porque uma busca para organizar e ter o tempo para tudo. E aí eu falei, e depois os meus 16 anos de mundo corporativo vieram, eu pensei, eu tenho ferramenta para fazer isso. Ô, Kátia, eu também estou buscando chegar nesse nível. Eu também. Eu já falo assim, enquanto não está tudo no lugar, parece que eu não vou render. Tem que estar tudo impecável para o negócio funcionar. Cobrança, isso é cobrança de perfeição. A gente entende que a ansiedade está falando de uma coisa que é muito ampla. A ansiedade é muito amplo. Sabe, a gente está dando nome para uma coisa que a gente pode ser o desejo, a expectativa. A gente pode pôr muita coisa nessa ansiedade que incomoda, nessa ansiedade nessa ansiedade que produz. De repente, a Nívia viu que ela não teve tempo para a menina dela. Então, ela foi lá e sentou e falou assim, deixa eu organizar. Agora, tem outra coisa também que ninguém está falando. A gente passa por um monte de imprevistos. Né? A gente faz um organograma, né? A gente faz um programa, de repente cai uma chuva e a gente não pode voltar para cá. Inunda, não sei o quê. Não sei aí na casa de vocês, mas aqui em São Paulo está nessa chuva. Mas eu acho que a gente abraça muita coisa. Mas eu acho
que assim, a gente acaba abraçando muita coisa por conta das necessidades que a gente tem. Algumas vezes a gente abraça muitas coisas pela necessidade de solucionar as preocupações que nós temos internas. A gente abraça muita coisa porque a gente quer viver em movimento. A gente abraça muita coisa. É tudo por conta de uma necessidade. Sim. A ansiedade, eu acho que ela surge por conta de uma necessidade. E aí ela se amplia. Se amplia na perfeição, se amplia na exigência, se amplia em querer realizar porque o futuro está próximo, porque os dias estão andando muito rápido. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode deixar esse pensamento aqui hoje de como nós vamos realmente olhar para o nosso momento presente, o que a gente quer viver. Quais são, eu acho que para a gente fazer um cronograma, Lu, a gente precisa saber quais são as necessidades que a gente tem. Eu acho que a gente precisa primeiro saber quais são as nossas necessidades de fazer tanto. Qual é a necessidade que eu quero suprir por abraçar tanto compromisso? E por que eu não quero dar conta disso? Eu acho que a gente precisa começar por aí. Olhar qual é a necessidade que a gente quer suprir na gente. E o que priorizar, na verdade, o que é mais importante, eu acho também, né? Priorizar. Priorizar. A gente passa por essas questões que incomodam, assim, tipo, ai, Deus, o que está acontecendo comigo? Parar e olhar. Caramba, o que está acontecendo? Não é? Dizer assim, não, que ansiedade é essa? Eu não posso sentir ansiedade. Não, a gente está sentindo. A gente está sentindo. Está sentindo, caramba. É um alarme. Um alarme, oxe. Para aí, na vez. Eu tô ansiosa, caramba, o que está acontecendo? Está me incomodando aqui. Vamos refletir, vamos pensar, vamos olhar para essa ansiedade e ver o que ela está querendo me dizer. Sim. A gente não pode negar que a gente tem esses sentimentos, porque eles estão aí para ajudar a se balizar onde eu vou, para onde eu vou. A Ana hoje de manhã falou assim, não, eu vou 1h30 começar a arrumar a casa. Meu tempo de manhã vai ser para mim como eu me planejei. Se não chover, né? Cai aquele pau d'água. Eu não sei, isso também. Deve estar. Aqui é só no final da tarde. Por isso que eu deixei para limpar a casa no final do dia. Pois é. Então, enfim, eu acho isso ótimo. Vamos... Da sociedade, o desejo que a gente tem de ser muito perfeito também, né? De dar conta de tudo. Nossa, perfeito, amiga. Perfeito. Então, O valor da mulher. Eu acho que a gente está nessa semana aí da mulher com muitas reflexões, né? Que a mulher tem enfim, essa vontade. A mulher, na verdade, sabe que bom, para quem me conhece, eu leio muito a Bíblia, né? Que eu gosto de história. E eu estava pensando assim, falei, Deus é tão incrível que assim, ele criou tudo primeiro e depois criou a mulher. Que ele falou assim, não vou permitir que a mulher venha, porque senão ela vai palpitar em tudo e vai querer fazer de mim. Aí o que Deus... Aí Deus, ele é tão generoso com a mulher, que ele falou assim, mas eu vou criar ela por último, porque ela precisa e merece receber tudo pronto, para ela viver. Isso mesmo. Então, assim, para curtir. Aí eu fiquei essa semana pensando nisso, né, estudando lá umas coisas que eu estava vendo na Bíblia, eu falei assim, Deus é muito generoso com a mulher. É a gente que não entendeu a nossa criação. Tá tudo pronto para a gente desfrutar, para a gente curtir, para a gente viver. Então, vamos nessa, vamos embora. Eu acho que a gente precisa desfrutar. Coisa divina mesmo. Acho que é um presente. Nunca quis ser outra coisa. Jamais. Eu acho que Nem eu também. Até porque a gente sabe que a gente continuou ali, que a gente recebeu tudo pronto, a gente continuou fazendo da melhor forma. Então a gente só quer melhorar e melhorar e melhorar e fazer cada vez melhor. E a gente sabe que a gente é a peça principal desse negócio, o negócio para funcionar. Se não tem a gente, não funciona, não. Sabe por quê? Porque foi a mulher que foi lá buscar o conhecimento. Olha a necessidade
verdade. Eu falo assim, né? As pessoas falam, ah, Eva foi lá e fez o negócio. Eu falei, se não fosse Eva, seria eu. Porque assim, eu iria buscar o negócio também. Eu acho que é o instinto que a gente tem de ser, de sermos mais bonitas, de sermos mais flexíveis. A gente quer conhecer, a gente quer desfrutar. Então a gente queria o conhecimento. Eu acho que a Eva queria o conhecimento para desfrutar mais de toda aquela beleza que estava sendo oferecido para ela. Então, assim, A vamos gente se aproveitar. arrisca mais. A gente se arrisca mais a querer o novo, a querer o diferente, a buscar novas. Esse ganho que a Ana trouxe aí, a Nívia que me permita, se ela puder. Então, a inquietação é ansiedade? Vocês acham que inquietação é a mesma coisa que ansiedade? Essa coisa da busca? Eu acho que é a procura. Eu Eu acho que é a procura. Eu acho Eu que acho que eu acho que é um movimento de se pertencer, eu acho que é um movimento de se conhecer, eu acho que é um movimento de se evoluir. Eu acho que a inquietação está assim, o que eu vou conhecer? O que eu quero saber? O que eu quero evoluir, né? Não sei, de repente eu estou tão filosófica hoje, de repente eu estou tão inspirada hoje, porque hoje eu vou tirar um dia para mim e eu só quero meditar em mim hoje. Eu acho que a inquietação ela vem como uma consequência da ansiedade, né? Para chegar até lá, aonde eu quero chegar, aí eu tenho que fazer tanta coisa agora, porque a questão não é chegar lá, a questão é chegar lá rápido e perfeito. isso. Mas ela é uma O mais rápido possível, o mais perfeito possível. Então, eu acho que é isso que gera essa inquietação, né? Essa é a minha opinião pessoal. É verdade. Né? Que hoje eu tô filosófica, Nívia. Ixi, arrumei uma palavra muito esquisita para falar. Mas assim, hoje eu estou filosofando, deixa eu melhorar. Hoje eu estou filosofando, hoje eu quero meditar em mim. Eu falei, hoje eu vou assim ser feliz. Que bom. Então, fique quieto e vá em busca daquilo que te traga conforto. Eu acho que a inquietação é isso. Você está ansiosa, está quieta. Perfeito. Que pode, conforto interno, né, que eu estou falando, né? O que é o conforto interno? É a gente se sentir mais pacificado, mais tranquilo, que foi o que a Lu fez quando ela estava na crise, ela foi respirar, ela foi pensar. Pô, caramba, se sentir, achar que vai morrer não é fácil, né? E é uma sensação horrível, meu Deus. Eu pensava assim, eu não posso fechar meu olho, porque se eu fechar meu olho eu vou morrer, eu não vou acordar mais. E o pior ainda, porque ninguém ia ver que eu tinha. E eu pensava assim, ninguém vai ver que eu morri, eu vou morrer sozinha aqui, ninguém vai ver. Mas a pior coisa, né? A gente acha que o mundo acabou. É um negócio. Presta atenção que você deu conta. A gente passa, mas depois a gente ri, né? O que foi que você falou, Miriam? Presta atenção que você deu conta. Não fica no desespero que você sentiu, mas guarda para você dar conta. É muito importante. É mais importante do que a crise. Fala. E eu acredito também, né? A gente tem uma prática aqui que eu procuro fazer isso sempre, né? Que eu acho que me ajuda muito e eu tenho buscado fazer com minhas filhas. É no fim do dia a gente listar as coisas que a gente fez, né? Porque aí, quando a gente começa a perceber as coisas que a gente fez durante o dia, essa sensação de incapacidade de que eu não fiz nada, ela desaparece. Porque eu não sei como que é para vocês, mas quando eu vou listar as coisas que eu fiz durante o dia, aparece tanta coisa. Vai tanta coisa que eu falo, nossa, a pessoa ansiosa que não tem paciência nem para listar e muito menos praticar o negócio, a situação. Então, eu busco fazer isso com minhas filhas, né? Como que foi? O que vocês fizeram hoje? O que foi de bom? Como que foi? E a gente vai descobrindo muita preciosidade no dia, né? Isso é verdade. E no começo do dia, algo que eu faço também, da primeira coisa que eu faço, antes eu fazia todo dia, agora eu faço 3 vezes por semana, qual é a prioridade do meu dia? Então, lá, Cátia, você está aí ainda, vamos ter tempos melhores com a Nívia para a gente aprender a fazer esse trem aí, porque... Eu já acordo assim, às 4h30 da manhã. Quando eu começo o dia apavorada, fazendo coisas, eu falo, tá errado, linda. Para tudo. Vamos sentar e vamos definir qual que é a prioridade do seu dia. E aí eu paro e eu tenho a planilha.
Quando eu acordo apavorada, Kátia, eu falo assim, meu Deus, quantas horas eu vou ter para fazer isso? Eu não, eu pego e falo assim, tudo bem, a hora está passando, mas são 5 minutos que eu pensar nisso, não vai atrapalhar e vai me ajudar. E aí eu paro e penso, qual que é a prioridade do meu dia de hoje? E o que, que eu vou ter que abrir mão? Porque tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo. Isso. É isso. E esse é o ponto, Nívia. É exatamente isso. O abrir mão. É muito difícil para uma pessoa ansiosa abrir mão das coisas que ela quer realizar, né? E aí a gente não sabe nem mais o que é prioridade, porque tudo é. Aí você vai fazer o quê? Aí você faz uma lista, eu vou fazer o quê primeiro? É isso. E quantas horas eu tenho para cada coisa? E é isso, exatamente. É priorizar naquele dia. Ó, eu sei que isso aqui é importante, eu quero fazer, mas hoje não é. Vai ser para outro dia. Aí chove, acontece imprevisto, pronto. E o quadro de rotina não é para criança. Tô percebendo que é para não... Por isso que o pensamento é diário, que aí você vai fazendo as adaptações, né? Choveu ontem, não consegui, né? Porque não é algo fixo todo dia, né? Eu penso nisso todos os dias, né? Não. E... Perfeito, perfeito. Eu já tô aqui pensando em estruturar um quadro de rotina para mim. Graças a Deus. Não é só para criança, quadro de rotina serve pra gente também. Claro! Pessoa para fazer quadro de rotina, você não tem noção. Gente, não tem noção do cronograma que ela fez. Eu falei assim, gente, faça pro meu ano isso aqui, que eu vou seguir, prometo. Sim. Eu achei fantástico também. Ainda bem que eu encontrei a Nívia nessa vida. A Nívia e a Miriam, né? Que a Miriam é um sossego de pessoa. Deixa pra lá, não deu, não deu. E põe isso no saco e leva isso. Eu não era assim. Ela me ensinou. Ai, gente, olha, que delícia mesmo, assim. Eu sei que vocês vão atender, eu também vou ter compromisso ali, porque eu tenho compromisso comigo hoje de manhã. Claro. Mas, assim, gente, que delícia, Nívia, é um presente mesmo, assim, né? A forma que você compartilha, traz muitas reflexões para as pessoas ansiosas, como eu e a Lu. Eu e a Lu, a gente não consegue nem mais falar no telefone, porque a gente está tão ansiosa querendo realizar as coisas que a gente nem se fala mais. Então, não dá tempo. Então, assim, a Miriam é Nossa, que delícia, Miriam. Adoro quando você está nessas conversas, você sabe disso. Então, assim, é tão gostoso, assim. A Miriam, ela vem assim, para, acabou. Vai viver. Sim, é tão gostoso quando a gente... Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa de rede de apoio. A gente precisa de parar um pouco para conversar. A gente precisa desse café da manhã. A gente precisa ter um momento assim, onde a gente vai tomar um café com os amigos. Eu me sinto assim, eu venho aqui, a gente se reúne e a gente abre o nosso espaço desse café para falar com outros amigos aqui, com outras pessoas aqui. Então, assim, eu quero convidar que você esteja aqui toda sexta-feira. A gente toma café da manhã juntas, nós quatro, às 4h da feira, que ama fazer o que faz, que ama ficar ansiosa de vez em quando e ter crise de ansiedade, porque a gente ama exatamente fazer aquilo que a gente faz. Então, assim, que delícia que a gente tem esse grupo, que delícia que a gente tem esse bate-papo, que a gente pode ser a gente, que a gente precisa ficar aqui pregando, né? Que a gente pode aprender também. Então, eu quero muito agradecer esse momento que eu saio sempre mais leve. Parece que estou bem para o final de semana e tenho vocês ali. Então, obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. É um prazer. E é mútuo, né? É mútuo. Só é bom porque é bom para todo mundo. Então, acho que é presente para todo mundo. E eu falo isso aí em nome da Miriam e da Lu. Com certeza. Para todo mundo. E é um encontro que estava destinado, né? Porque do nada, em lugares totalmente diferentes a gente tá, e por uma cargas d'água a gente se encontrou aí no meio do caminho, né? Então, era para ter. É isso aí. Muito legal, meninas. Então, é isso aí. Vemos semana que vem. Até semana que vem.
Meninas, beijo pra vocês. E aproveita até o dia, Ana. Eu espero que Manda foto pra nós depois do dia. Ó, a gente vai ficar aqui, ó, esperando. Beijo, menina. Até mais. Obrigada.